apresentar para vocês quem vai comandar o podcast Pode Tudo. Será que vai poder tudo mesmo? Eu tô falando dele, que é, para mim, um mago da beleza em Manaus. Rafael Jafra de Oliveira, mais conhecido como Jafra. É o Jafra. Eu quero saber o teu nome, Jafra. É um nome de origem? Libanesa, da minha mãe, né, no caso. E não tem nada a ver com Jafra Cosméticos, não tem nada a ver com Safra. Por um S, eu não nasci milionário, né? Então, assim, foi por muito pouco. E eu até pesquisei na época a questão realmente do Jafra Cosméticos. E falava, você tem alguma coisa com a questão dos cosméticos? Até hoje chegam às vezes directs no meu Facebook de pessoas perguntando se eu vendo, né? Jafra, Jafra. porque eu tenho esse sobrenome, mas na realidade não é um nome artístico, é realmente meu sobrenome. E é de origem libanesa. E essa pesquisa que eu fiz em relação a uma curiosidade da marca, né, Jafra, é Janete Francisco. Eles juntaram a inicial dos dois nomes e surgiu a Jafra Cosméticos. Não tem nada a ver com meu Não tem sobrenome. nada a ver com sobrenome. Muita gente confunde também com Jassa de São Paulo. Sim, 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 O sim, sim. cabeleireiro do Silvio Santos. E parênteses, né? Eu era uma criança extremamente tímida. Eu morria de vergonha porque eu queria ser igual a todo mundo. Então eu só usava o Oliveira, que era pra passar despercebido na escola. E hoje em dia o Jafra realmente virou um sinônimo, né, da minha atuação profissional. E hoje em dia é um nome bastante forte que eu criei realmente como uma marca, como uma identidade do meu trabalho. É um nome lindo e quero saber sobre essa questão da marca. Você hoje é uma marca pessoal e uma marca da tua empresa. Você personifica a tua equipe, o time Jafra. E você sempre foi muito ligado à estética e à beleza, ao que há de belo, né? Como é que começou essa história da beleza, da maquiagem? Eu sempre fui muito observador, né? E isso é um universo que sempre me encantou, essa transformação, essa ideia da pessoa chegar de um jeito e sair de outro. Na minha infância, eu tive a oportunidade de acompanhar minha mãe. Eu fui uma criança muito diferente da grande maioria, né? Eu era uma criança que me interessava muito, convivia muito com a minha mãe. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha mãe, eu fui o melhor amigo dela. Desde muito pequeno, a gente sempre conversou sobre absolutamente tudo e eu acompanhava minha mãe no salão de beleza que ela ia. Minha mãe era na época, depois ela foi ficando menos vaidosa, mas na época ela era vaidosa. Então ela fazia a coloração dela, fazia as unhas toda semana, fazia a depilação, tudo, essas coisas. Eu acompanhava ela e eu ficava aguardando ali. E pra mim era E maravilhoso o ter fazia o aquelas. quê? Porque naquela época não tinha celular para ficar Nada, eu jogando. ficava só observando. Eu ficava só observando aquilo ali, me encantava. Eu via aquela movimentação e as pessoas saindo, aquele glamour, e aquilo ali começou a me despertar desde muito pequeno. Mas eu fui, de alguma forma, é, reprimindo isso, né, ao longo da minha infância, porque primeiro que eu nasci numa geração dos anos 80, que ainda assim existia muito preconceito em relação a isso, e era uma profissão que era muito estereotipada, era a profissão de gays, era a profissão e isso de alguma forma me incomodava, porque eu tenho um pai extremamente machista, né? Então assim, fui criado numa família com um pai extremamente machista, com regime militar, então pra mim era muito complicado falar sobre Esse esses meus estigma, desejos. né, de anos 80, anos 90, uma época ali da AIDS muito, Muito muito, muito presente. presente. Cazuza como aquela persona, né, da pessoa com HIV, né, que na época se chamava de AIDS mesmo, né, aidético, né, e aquela coisa, né, eu não queria ser diferente, né, e na época eu era ser diferente, mas já era uma criança feminina, já era uma criança que tinha interesses por coisas de menina, que hoje em dia eu já não costumo Quando mais que usar. você percebeu, quando você lembra, primeiro momento assim, eu gosto de coisas de menina, eu gosto desse mundo muito pequeno. Acho que uns 3 anos eu já consigo me lembrar de querendo brincar de boneca com a minha irmã. Eu ganhava o carrinho, minha irmã ganhava boneca e eu queria brincar de boneca. Eu era muito reprimido, eu apanhava por isso. Era Nossa, eu terrível, eu acho tinha que que fazer tanta isso gente se escondido. identifica com essa tua fala. Eu tinha que fazer isso escondido. E aí a minha babá, né, que na época eu tinha uma secretária, né, que cuidava de casa, mas que morava, né, em casa, né? Antes tinha muito isso, né? Veio do interior, morava na minha casa. E aí meus pais saíam pra trabalhar, né? Passavam um dia trabalhando, eu voltava da escola, assistia o show da Xuxa, colocava a toalha na cabeça, dançava. Ali eu me soltava porque ela me permitia fazer isso. E ela escondia Ela isso era dos como se meus fosse da pais. família, porque Ela era acaba sendo, né, totalmente da família. gente? Ficou 18 anos com a gente, trabalhando na nossa casa. E assim, virou realmente uma pessoa da família. Chegou, ela ainda era menor de idade, viu minha mãe grávida de mim.
viu a minha mãe engravidar da minha irmã, que é mais nova. Então, assim, ela permitia que eu fizesse tudo. Ela Então, ela deixava liberava você geral, ficar de assim. boa. Então, Quando ali os eu pais chegavam, extravasava. Não, parava. eu tinha que voltar pro eixo. A minha mãe nunca me proibiu disso, mas de alguma forma ela tentando me proteger, ela terminava meio que me orientando a reprimir isso também, entendeu? Hoje, você se sente uma pessoa livre para ser quem você é? Completamente livre. Eu acho que a partir do momento que, pra mim foi um advento na minha vida, que foi o momento em que eu contei pra minha mãe sobre a minha sexualidade. Pra mim, a partir daquele momento ali, eu tirei um peso das minhas costas. Dividiu o Minha vida antes e o agora. em duas partes, certamente. Naquele momento que eu consegui falar pra pessoa que mais me importava, eu tive o acolhimento dessa pessoa. E a minha mãe me aceitou, me acolheu e mostrou ali aquele amor incondicional. Aquele momento pra mim, ele nada me abalava mais, nada mais me importaria, entendeu? Então eu tava pronto pra enfrentar tudo, todo preconceito, todos os, de alguma forma, toda a reprovação do mundo. Então, pra mim, E eu acho que outra coisa, muita gente não deve saber, mas o Jafra também é psicólogo. Você fez uma faculdade de psicologia, que eu acho que te ajuda muito para a vida, mas o relacionamento com as tuas clientes, então, de poder ser ouvido para elas, deve ser fantástico. com E também para certeza. te autoanalisar e essa liberdade. Eu acredito que a psicologia primeiro veio muito dessa situação realmente da minha sexualidade, dessa minha resolução pessoal, de ter tido que enfrentar isso muito sozinho, muito solitário, porque eu fiz os meus colegas de escola acreditarem o contrário do que todo mundo de fora falava. Eles me defendiam com unhas e dentes. Eu tinha muitos amigos hétero, meninos, que iam pra porrada mesmo se alguém chegasse comigo, entendeu? Então, assim, foi no momento da minha resolução sexual, eu tive que desconstruir um pouco isso e eu tinha muito medo da rejeição. Eu acho que isso foi uma coisa que me permeou desde a minha Na infância, né? época, os amigos do Lato É, os Senso. amigos do lato senso. Então, assim, eu tinha muito medo da rejeição, de desconstruir essa ideia de que todo mundo me defendeu, dizendo que era o contrário do que todo mundo falava, e eu ia chegar agora pra ele dizer que não, que tudo aquilo era verdade. Mas eu tive um acolhimento absurdo dos meus amigos, foram as primeiras pessoas que eu contei, depois da minha mãe também. Foi difícil, não foi fácil. Minha mãe era uma pessoa, né, que ela não está mais entre nós, era uma pessoa extremamente católica, e a religião sempre teve muito presente e permeada em toda a vida dela. Então, nesse momento eu já fazia psicologia quando eu me assumi pra ela, tava no quarto período. E na nossa conversa eu percebi que a religião estava muito presente. Eu falei, olha, eu já consegui fazer lá ter um insight, fazer realmente uma intervenção naquele momento. Se a senhora não conseguir separar a religião da nossa relação, a gente não vai conseguir ter um diálogo. Então é importante que a senhora consiga separar isso para que a gente consiga conversar e se entender. A partir desse momento, ela decidiu que ela ia procurar também a terapia. Eu procurei terapia pela primeira vez para poder entender realmente esse processo. E a partir daquele momento, eu percebi que, na realidade, o medo da minha mãe não era o fato de eu ser gay, era o fato do que eu ia enfrentar, Eu acho que é da entendeu? maioria dos pais. Então, assim, o medo da minha mãe era única e exclusivamente esse. Era o que eu ia enfrentar nessa sociedade que era extremamente preconceituosa ainda, e que até hoje ainda a gente ainda enfrenta isso, né? E o medo de eu me transformar numa outra pessoa. Minha mãe tinha medo de eu me travestir, de a partir daquele momento não que isso fosse um problema. Mas para ela isso ainda ia impactar ainda mais nessa minha resolução, porque com certeza os meus desafios e os meus enfrentamentos seriam muito maiores, né, se eu tomasse essa decisão. Mas a partir dali a gente continuou nossa relação. Nunca contei oficialmente pro meu pai. Isso foi um processo natural que foi acontecendo. Eu tive dois relacionamentos antes de ter o relacionamento com o meu atual marido. E todas essas pessoas eu apresentei pra minha mãe. Mesmo ela não querendo conhecer, né? Ela manifestou nesse primeiro momento que ela não queria conhecer, mas eu falei, não vai ser dessa Não forma. vai rolar, Eu vou vai ter que apresentar todo conhecer mundo. E sim. assim, quando chegou a pessoa certa, ela sabia que era a pessoa certa. E a partir de então foi o momento que a gente decidiu que a gente ia morar junto, depois de 4 anos de relacionamento. E nesse momento meu pai entendeu, né? Que eu tinha comprado apartamento junto com uma pessoa, estava morando com ela, não precisava falar mais nada, né? Não, não precisava. E aí foi isso. Mas graças a Deus ele também aceitou numa boa. Hoje ele me respeita muito, né? Por conta realmente da questão de que eu me estabeleci profissionalmente, hoje eu sou independente financeiramente. Eu acho que o que os pais, na realidade, prezam muito é isso. Hoje eu consigo ajudar a minha família, inclusive, com fruto do meu trabalho. Sou uma pessoa extremamente responsável, comprometida, tenho um casamento sólido, sou casado com um Isso é médico. verdade, pontualíssimo. Pai da equipe dele, pai dos filhotes dele, que a gente vai Totalmente, chegar essa nessa relação paternal, quase conversa. maternal, né? Eu Que às diria. vezes, olha, não dá muito certo, não. Passa muita mão na cabeça, mas a gente chega lá. Olha, Jafra, uma coisa que eu acho muito interessante do teu trabalho
a confiança e o desenvolvimento que você teve ao longo da sua carreira com as noivas. Elas são, acredito que, a porta de entrada para realmente um trabalho profissional. E eu falei sobre pontualidade porque você traz isso com você. É a pontualidade, é a data certa, é tudo que você combinou, você faz, você quer entregar sempre mais do que você já tinha programado. Como é que foi chegar ao mundo das noivas? A partir de que momento você percebeu que era por ali o teu caminho? Eu acho que passa muito por essa questão do comprometimento, né, com o meu trabalho. Eu venho de uma escola extremamente rígida, né, o Lato Senso, né. Eu A gente também. estudou nessa Só escola, que então eu a não gente fiquei sabe. pontual e o Jafra ficou. E Cada a um. gente, eu fui criado para ser pontual, eu fui criado para ser comprometido e isso para mim não era não, nunca foi um diferencial. Só que quando eu decidi entrar realmente de fato nessa área, eu percebi que quando eu entrei há 15 anos atrás, eram poucos profissionais nessa área e era uma reclamação latente, assim, das clientes. Ah, ele sai na sexta-feira, ele não me atende no sábado, deixa bilhete na porta do salão, aí ele foi pra boate, cheirou pó, bebeu, nananã, e não me atendeu. E E realmente as aconteceu. pessoas colocaram isso como numa normalidade, numa posição de normalidade, que como tinham poucos profissionais que atendiam, ela simplesmente se submetia àquilo. E ela continuava indo com aquele profissional, mesmo ele furando uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes. A gente não sabia. Era na tentativa e erro que a cliente marcava e saber se ela ia ser atendida por aquele Muitos profissional. profissionais maravilhosos, muito, muito bacanas mesmo. Tecnicamente Nossa, competentes se perderam no e caminho. aí vão se perdendo porque não conseguem se programar, se planejar para o trabalho e para o lazer. E quando eu comecei, tecnicamente eu era mediano para baixo, mas isso começou a me diferenciar. Absurdamente. Então eu comecei a crescer nessa época que eu comecei, não tinha Instagram, não tinha Facebook, só tinha Nada Orkut. Orkut disso. não era o objetivo do Orkut, esse business, né? Você divulgar trabalho, essas coisas começaram com o Facebook. E ainda assim rastejando, né? Com o Instagram, depois de muitos anos, é que de fato isso virou Era um. telefone. E era Aliás, boca a boca, não é? Jafra, fala com as clientes sempre, faz a sua agenda. Isso até hoje. Até hoje eu sou muito centralizador. Centralizador, assim, ele já acorda com o telefone na mão, ele sabe a agenda e as clientes às vezes não ligam para o salão, ligam para ele ou mandam um WhatsApp, muito mais hoje, e ele faz os agendamentos dele. E eu acho que elas sentem tanta segurança nisso por conta de todo esse teu histórico. E eu tenho um cuidado tremendo com isso, porque a gente lida com expectativa, né? Com sonhos, com desejos, né? Eu acho que chegar nas noivas foi natural por conta disso. Essa Uhum. confiança, além de eu ter vindo de uma experiência de já introduzir a minha profissão no feminino, porque eu não tive a experiência da maioria dos meus colegas que ou se travestiram, ou de alguma forma começaram nessa parte de show, essa parte mais artística. Eu já comecei maquiando mulheres. Então, assim, eu sempre gostei de uma beleza etérea, sabe? De uma coisa bonita, de revelar o que a pessoa tem de melhor por dentro, de realçar aquilo que ela tem de bonito, de disfarçar aquilo que. E esse poder que a maquiagem tem de fazer esse jogo de luz e sombra foi o que sempre me encantou. O natural te encanta muito, Muito. a beleza natural, eu E percebo isso no teu automaticamente trabalho. a noiva surgiu a partir dessa demanda, né? Por conta dessa situação realmente da minha identificação. Mais romântica, mais Muito. natural, né? Singela. E eu percebo que você gosta muito de trabalhar a questão de luz e sombra, que é primordial para foto, para vídeo. No caso, para um casamento, é tudo que fica, é o Com material certeza. fotográfico e de filme. E lembro muito dos teus trabalhos com cacau. Auge do Cacau antes de ir embora Uhum. para os Estados Unidos, para Orlando. Aliás, Cacau e Patrícia, um grande beijo. A gente adora Com vocês. certeza, eles foram um divisor de águas na minha vida. Primeiro que eu acredito que essa oportunidade que eu tive com o Cacau, que era o meu sonho, né? Eu sempre tive muitos sonhos na minha vida. Eu acho que... E hoje eu sou a prova viva de que aquilo que a gente joga pro universo acontece exatamente como a gente joga pro universo, como a gente pede. Eu lembro de muitas coisas específicas que eu tracei de metas na minha vida, de pessoas, inclusive. Eu tinha nomes específicos que eu iria atender. E tudo Quero aconteceu. saber quem Tudo são, quero aconteceu. saber. Cacau A Mangabeira foi um. Cacau Mangabeira eu admirava, nossa, ele fotografava a Ivete Sangalo, né? Então, assim, tipo, pra mim era o auge eu chegar a atender eles. E eu tenho uma história bem curiosa com o Cacau.
Conheci o Cacau através de uma cliente, que eu, na realidade, fui refazer o trabalho de um profissional. Ela não tinha gostado do resultado da foto, fui lá fazer uma foto específica, porque ela ia ter um banner no aniversário dela, no Diamond, que era 5 metros por 5, assim, era o palco, fundo do palco inteiro a foto dela. E ela não tinha gostado da foto. E aí eu fui e refiz. Aí conheci o Cacau, falei da minha admiração por ele, falei que eu queria muito trabalhar. Ele falou, deixa teu contato aqui. Ele é Qualquer dia muito desses, generoso. qualquer dia desses a gente vai te chamar pra gente fazer um trabalho juntos. E aí passou um mês, 2 meses, 3 meses, aí me liga. Umas fotos de uma debutante que ia ser feito lá na casa do Murilo Raiol, ali na beira do rio. Falei, é a minha oportunidade. Fui com sede de arrasar. Falei, essa é a minha chance, é a minha porta se abrindo. Quando eu cheguei lá, era o Lúcio do cerimonial. Aí tava o Lúcio e o Rafael Duarte. Era o outro Rafael, não era eu. Aí eu, putz, aquele banho de frustração. Mas eu falei, eu não vou pra casa. Rafa, mil beijos. Você é Não vou pra incrível. Lúcio casa. também, Vou maravilhoso. fazer o seguinte, eu vou fazer do limão uma limonada, é minha chance é agora. Eu Eu vou tô ficar aqui, aqui, eu vou ficar de vou ficar aqui, vou assistente. ficar de assistente do Rafael e de assistente de foto, tudo que ele precisar que eu faça, eu vou fazer. E fiquei lá o dia inteiro, até 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, ajudando o Rafa, né? A gente não se conhecia ainda assim, pessoalmente, né? Eu já conheci o trabalho dele, já admirava, na época, Chloe, Bruno Faruk, Rafael Todos Duarte esses. eram meus ídolos. Incríveis, Eu tava incríveis. começando e eles Adoro já estavam todos. há anos, né? Então, assim, eu tinha uma admiração tremenda por ele. E fiquei lá o dia inteiro. E o Cacau se sentiu de alguma forma devedor, né? Dessa oportunidade. Nossa, que coisa, que saia justa, que E, história. e falou Ele assim: passou pra você você vai. achando que era pro outro. Na A verdade, a mensagem. secretária dele passou pra mim, Hum, achando que era pra mim, mas era o outro. Aí o Lúcio fechou com o Rafa e eles fecharam comigo. E aí chegou lá, na realidade era o Rafael, que era quem ia, inclusive, maquiar a debutante. Falei, tudo certo. Fiquei lá e aí surgiu de novo essa oportunidade de que, não, eu assumo um compromisso com você que você vai ter a oportunidade. Aí passou um mês, 2 meses, 3 meses, até o dia que chegou. O dia que me ligaram e de fato era eu mesmo. Eu falei, sou eu mesmo? por favor. E aí cheguei, já era no estúdio, eu fiz a minha primeira debutante com ele. E aquela coisa, né, de adolescente, né? Vai na manada, né? Se uma gostar, ela arrasta todas as Todas as coleguinhas pra fazer. amigas. E foi dito e feito. Ela amou, eu entreguei tudo naquele trabalho. Eu dei tudo de mim. E aquilo ali ficou impresso na fotografia. Ele amou meu trabalho também. Que de fato eu já tinha, realmente, já nessa época, eu já tinha mais uma noção do que eu tava fazendo. E eu realmente entreguei absolutamente tudo no trabalho. E a partir dali veio uma enxurrada de debutantes. Eu não tinha feito noiva ainda, mas veio uma enxurrada literal, assim. Eu fiz uma turma do Lato Senso inteira. E aí depois as noivas foram vindo. Foram vindo aos poucos, assim, muito inseguro, porque fazer uma debutante pra mim era uma coisa, mas a noiva, ela tava num patamar E acima. Jafra, me conta uma coisa, noiva, muitas ficam muito nervosas no dia. Demais, eu acho que assim, com a debutante era mais fácil pra mim, porque a gente lida muito com a expectativa da mãe, na maioria das vezes. A debutante são poucas, assim, aquelas que têm aquele desejo, nossa, minha festa é De meu fazer a sonho de vida, festa. entendeu? A maioria era um desejo da mãe. Então era mais fácil lidar com isso, porque eu lidava diretamente com uma cliente que não tinha uma expectativa tão alta, mas Uhum. a cliente que estava ali do lado, que era a minha contratante, né, no caso a mãe, tinha uma expectativa, mas eu conseguia dirimir melhor isso. Mas a noiva não, a noiva você estava lidando com um sonho de vida, aquilo ali era, a pessoa trabalhou às vezes uma vida inteira para aquele momento Eu acho que é o acontecer. dia onde ela quer estar mais linda E na eu não vida tinha como não dela. fazer isso, eu tinha que entregar o meu melhor. E aí surgiu a primeira oportunidade, fiz o trabalho, entreguei o meu melhor. E aí, a partir daquilo ali, foi virando realmente mais uma Me enxurrada. conta histórias de coxia. Noivas e noivas. Claro, não vamos citar nomes. Foram muitas, ninguém vai se Eu não tenho nem identificar. ideia de quantas noivas eu já Eu fiz ia te até fazer essa hoje. pergunta. Não tenho Uma ideia, mas eu média, acho que quantas mais de por ano? 500. Eu acho que eu já fiz Mais de mais de 500 ao 500. longo do meu trabalho, com certeza. E tem muita história engraçada, mas muita história. Eu tenho uma noiva, assim, especificamente, que eu tive que usar todos os meus recursos de psicologia. Ela super nervosa, né? Não, eu não quero me atrasar um segundo. Se a igreja estiver vazia, às 8 horas eu vou entrar em ponto. Não interessa se não tem padrinho. Se tiver eu e o noivo, tá tudo certo, eu vou casar. Não vou esperar ninguém. Aí vem Deus, né, assim, e mostra que quem manda é ele, né? Ai, ai, Aí ai. ela pronta, 6 horas da tarde, ela e a mãe dela prontas, completamente prontas, vamos vestir o vestido. 6 horas pro casamento que era às 8, São Sebastião, ela se arrumando na época onde é o Cidia hoje, né? Era um hotel, né? Eu acho que era o Caesar, eu não lembro. Caesar Business. E aí ela, na hora de vestir o vestido dela, o fechiclé dela arrebentou. Ai. Mana, essa noiva, ela se desestruturou num nível
que ela Estragou toda a chorava. maquiagem. Ela tava completamente pronta. Ela chorava de lavar o rosto, assim. Não era uma lágrima. Ela chorava de soluçar. E era a mãe dela se Ai, tremendo e chorando de um lado, que gente. já estava pronta também, ela do outro. E eu no meio daquela situação, e elas não conseguiam tomar nenhuma atitude pra tentar resolver a situação. Eu tive que dizer, não, dei uma chacoalhada nela. Falei, tia, calma, tudo vai dar certo. Se Deus quiser que você se atrase, você vai se atrasar. Isso é pra te mostrar, ela era muito católica, então eu peguei logo na religião, falei bem assim, isso é pra te mostrar que quem manda é ele, que a decisão maior é dele, e te acalma que a gente vai resolver. Onde você comprou seu vestido, você alugou seu vestido em tal loja, era uma loja daqui de Manaus, peguei o telefone da mãe, liguei pra loja, aí a moça lá que, a gente já tá fechando a loja, Dá seu jeito, sábado. querida. Aí ela falou bem assim: faz o seguinte, você manda o vestido de táxi, na época não tinha Uber, manda o vestido de táxi pra cá, que a gente vai trocar o fechiclé e a gente manda de volta. Eu falei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa, você não tá entendendo. Eu não vou mandar nada, eu não vou mandar porra nenhuma de vestido pra cá. Você vai pegar um táxi, você vem pra cá com linha e agulha e você vai costurar o vestido no corpo dessa noiva. Estou lhe aguardando aqui, tá? Resolvi a situação. Aí agora era a parte de Do acalmar, jeitinho dele. daquele Bem jeitinho escorpiano. e aí beleza, resolvi a situação parte um. Agora vamos resolver a situação da noiva, tentar acalmar a noiva, dizer Uhum. que vai dar tudo certo, fazer ela parar de chorar pra conseguir fazer toda a maquiagem dela Tudo de de volta. novo. A minha maquiagem, por sorte, é uma maquiagem bastante resistente, então eu precisei refazer a pele dela, mas o olho, assim, foi pouca coisa que eu precisei mexer, graças a Deus. Mas assim, refiz, falei, tranquilizei ela, olha, você não vai se atrasar. Se você se atrasar, vai ser um atraso completamente previsível, 10, 15, 20 Perdoável. minutos. Perdoável, tá todo mundo assim, deixa eu te falar, brasileiro não chega pontualmente nos lugares, a gente não tá falando de Aí começou, Inglaterra. né? Aí comecei todo esse trabalho, Toda a falei, terapia. acalme, vai dar tudo certo. E no final de contas ela entrou tipo 8h30 no casamento dela. Foram lá, alinhavaram o Alinhavaram, é óbvio que vestido. depois que eu dei um grito pra mulher no telefone, a mulher, em 10 minutos, era tipo, era na Recife a loja e a gente tava na Daci Vargas. Ela chegou em 15, 20 minutos, resolveu a situação, vestida pronta, retoquei toda a maquiagem dela e da mãe. Ela agradeceram e até hoje é minha cliente, Ai, enfim, que tá tudo máximo. certo. Olha, vão ser muitas histórias como essa, porque você agora decidiu ter o seu podcast. Esse pode tudo. E por aqui, então, com certeza você vai trocar figurinhas com os Com seus certeza. entrevistados e virão muitas histórias assim. Agora, por que fazer um podcast neste momento em que você tem 4, 5 cursos em São Paulo e viajando todo mês e atendendo tuas clientes? Me conta tudo ao mesmo tempo agora? Eu sou uma pessoa extremamente inquieta e eu já venho assistindo alguns podcasts e me agradando desse formato, acho que é uma forma nova de comunicar. E eu sempre procurei sair na vanguarda, né? Assim, tipo, começar antes de todo mundo, né? E eu vi que até hoje, pelo menos aqui em Manaus, não tem nenhum profissional da minha área que esteja fazendo isso. E decidi fazer. Vi um profissional que eu admiro muito de São Paulo fazendo um podcast voltado para essa parte de empreendedorismo, de salão de beleza, conversando com outros profissionais. Eu queria muito poder trazer isso para cá. Daí partiu essa ideia do podcast. Sou uma pessoa muito inquieta, então para mim não adianta fazer uma coisa ou duas. Eu quero fazer tudo ao mesmo Sei tempo. bem como é. E assim, ele já começa, gente, no segundo episódio. Posso dar spoiler? Pode Com um dar. convidado que eu considero hoje o profissional que abraça toda essa área com um preparo, equilíbrio emocional e com toda uma. Eu acho que ele usa muito a ferramenta do companheirismo dentro da área de vocês, que é da beleza, que é o Beto Pontes. Com certeza. E valores muito da mãe, né? Como a gente conversou, inclusive, né? A gente já teve algumas conversas em off, assim, e ele traz isso muito presente, né? Esses valores que a mãe dele deixou realmente no salão, quando era uma unidade só. E certamente um desafio tremendo entrevistar ele, para mim, hoje, com certeza, é um as Mas nessa você área, vai nesse sair bem. segmento. Amanda Procópio, a mãe do Beto, foi uma das primeiras cabeleireiras profissionais com um salão que era uma graça e toda a gentileza que a gente, como cliente, espera, Nossa, sabe? com certeza. Eu cheguei a conhecê-la e foi uma alegria. Eu me recordo de muitas amigas minhas que frequentavam o salão dela, que só cortavam o cabelo com ela. E assim, faziam tudo com ela, que a mãe era cliente, que passou pra filha. E assim, com certeza a minha admiração só cresce, agora podendo conhecer ainda mais a fundo a história um pouco Então do. aguardem que o segundo episódio com Beto Pontes, né, que é o dono da rede Amanda em Uhum. Manaus, vem aí e aí vocês vão ver quanta coisa bacana vai acontecer daqui para frente, pós-pandemia. Esse é um setor que eu acho que cada vez mais cresce. Eu vou voltar agora porque eu quero te perguntar sobre pandemia.
Cara, para todo mundo foi um terremoto. Você não sabia o que fazer. Quem tem uma empresa sabe, quem é colaborador de uma empresa viveu tudo isso também, não empreendendo, mas com os reflexos de tudo que houve. Mas serviços, para mim, foi a área mais afetada. Então, você, com um salão novo, que havia acabado de inaugurar no Vieira Alves, Eu completei um ano, né, de salão nessa unidade maior, com o salão fechado, né, na pandemia. Então, pra mim foi um desafio absurdo, sobretudo pra quem tem um perfil maternal e perfeccionista, maternal com a maternal. equipe, né? Porque eu sempre tive uma relação que eu não era só o gestor, eu era também o artista dentro da empresa e isso me colocava numa posição de igualdade muito grande com a minha equipe. Então, pra mim, eu sentia aquela dor de todo mundo. Eu não pensei em mim naquele momento, eu pensava muito nas outras pessoas. E eu tive situações muito críticas mesmo, porque tu imagina, a gente tem uma equipe, eu tinha uma equipe na época de 30 pessoas. Essas pessoas ali, pelo menos 22 pessoas delas eram prestadores de serviço e que só recebiam aquilo que ganhar, que produziam. Eu trabalho, eu recebo. E pessoas que culturalmente não têm o hábito de guardar. Então, assim, as pessoas se viram numa situação que completamente imprevista e sem ter muitas vezes o que comer. Entendeu? E assim, eu enfrentar toda essa situação, mas eu me orgulho muito de ter conseguido sobreviver a isso, entendeu? Porque Conseguiu ajudar muita gente. Eu acho que a caridade a gente faz sempre com o próximo mais próximo e depois você vai desenrolando. com certeza. E calado, né? Que a gente não precisa falar sobre isso, Com né? Assim, a gente não certeza. precisa Foi ficar um falando sobre momento em isso. que eu percebia vocês. Como é que vai ser? Porque o governo abria para vários segmentos e não E o último abria era o nosso. para a beleza. Então, Sempre. toda semana, eu lembro muito bem a Nossa, Associação eu dos sofria muito. Empresários. Eu, na época, como presidente, participava da reunião com o comitê de crise. E aí, todas as grandes entidades, né? FIEAM, o pessoal também da CDL, todo mundo envolvido ali, todas as associações, nós da EVE, da Associação dos Empresários do Vieira Alves, e aí o Jafra toda semana e todos do ramo da beleza, mas tá abrindo para loja, tá abrindo para restaurante, não tá abrindo para beleza. Vocês foram os últimos. Acho que por conta justamente dessa situação de que o nosso contato físico com os clientes era muito próximo. Eu entendo essa situação, mas a gente sangrou muito também. Foi muito sofrido. Justamente por ter falta de incentivo, porque o governo federal, nesse primeiro momento que a gente fechou, ainda teve um incentivo para os CLTs, mas nada de programas voltados para quem era prestador de serviço. Então, assim, eu tive que criar estratégias e junto com donos de outros salões, pensando em alternativas para que a gente conseguisse gerar algum tipo de faturamento. Tanto para sanar um pouco as despesas, as dívidas da empresa, né? Porque a gente tinha que continuar pagando a nossa folha de pagamento e as outras despesas que eram fixas, né? Algumas clientes pagando serviços Antecipados, a gente criou antecipados, combos, pacotes, assim, isso foi legal para tirar a gente da zona de conforto também, né? E isso aí, produtos. vendia produto, eu virei Uber, eu saí entregando produto na casa das clientes, entendeu? Tipo, enquanto tava todo mundo em casa, eu tava dentro do salão, separando o produto, criando estratégias, fiz um combo de coloração para as clientes que estavam com cabelo branco, eu já preparava tinta, separado do oxidante, a mesma mistura que ela fazia dentro do salão, junto com o shampoo e a máscara de hidratação, eu vendia esses combos, entregava na casa para uso imediato, E lá o marido entendeu? passava Exatamente, a filha quantas? aplicava, As criei um kit filhas. com luva, pincel, potinho, separava Nossa. todas as coisas e ia entregar na casa da cliente shampoo, condicionador, máscara, tudo para tentar gerar o máximo possível de faturamento. Criei combos para que as clientes pudessem usar até 90 dias depois que a gente voltasse a funcionar para justamente gerar alguma renda para essas pessoas que não estavam operando. Quantos meses ao todo fechado? Eu acho que foram por volta de 5 ou 6 meses. A primeira onda a gente ficou praticamente 90 dias sem funcionar. Uhum. E na segunda onda, acho que uns 60 dias oficialmente sem funcionar. Bom, e aí no retorno há toda aquela avalanche de um consumo reprimido de tantos meses de clientes que realmente precisavam pintar cabelo, fazer uma escova progressiva, fazer unhas, estava todo mundo ávido e teve aquele boom nos Sim. salões de beleza, assim como houve também no comércio em outros segmentos. Mas aí logo depois houve um golpe muito grande que foi a saída do Luan. Eu queria te perguntar, como é que foi? Vocês começaram juntos, não foi? Ou você começou e logo depois chamou o Luan para trabalhar com você? O Luan, maravilhoso, que faz mechas, todo mundo conhece aqui em Manaus. Na verdade, eu conheci o Luan
na época do Estúdio Up. Foi o meu primeiro salão que eu fui convidado, né, para trabalhar. Na realidade, já tinha surgido a oportunidade de trabalhar em outros salões, mas naquele momento eu atendia meus clientes em casa. E na fase que eu aceitei essa proposta de entrar nessa concepção de um salão novo que estava surgindo, dois empresários me convidaram para participar de todo esse projeto. A princípio como sócio, mas eu decidi não entrar com sociedade inteligentemente. E aí, a partir disso, mas eu participei de todo esse desenvolvimento do projeto do salão, de como ele seria disposto, de como seriam as salas, do qual era a minha necessidade, qual era a necessidade da equipe. E eu ajudei a selecionar toda essa equipe, a treinar toda essa equipe, e no meio de tudo isso, eu inclusive gerenciava junto com eles a rede social, que o Instagram já começou forte também. A gente já tinha vários seguidores, que a gente fez uma campanha de marketing bem forte antes de iniciar. No meio disso, eu recebi um direct um dia que era especificamente do Luan, que na época trabalhava no Kirei, no Salão do Parque 10, um salão bastante popular, pedindo uma oportunidade para trabalhar num salão maior. E aí eu, eu sempre tive essa capacidade de enxergar o que ninguém enxergava, né? Aquela estrelinha ali, sabe? O trabalho dele ainda era muito aquém do que é hoje, nem se compara, né? Óbvio que a gente se desenvolve, né? Ele foi fazer muitos cursos, ele sempre se desenvolveu muito. Mas naquele momento eu enxergava uma luz assim, Um sabe? Um talento, né? brilho, um negócio diferente, entendeu? E eu falei, vamos conversar com ele e tal. Chamei ele pra entrevista junto com os meninos lá, com os donos dos proprietários do Estúdio App. E a partir dali ele começou a trabalhar. Ainda muito no início, comecei a indicar algumas clientes minhas. Eu tinha muitas médicas que eram meus clientes, estudantes de medicina, que estavam se formando, porque eu fazia muita foto de convite nessa época também. Muita formatura. Isso foi me dando muita agilidade também. Hoje eu maquio muito rápido. Muito rápido, 20, 30 gente. minutos no máximo eu faço uma maquiagem elaborada. E essa dinâmica de cacau, junto com a dinâmica de fotografia de convite de formatura, me trouxe essa velocidade realmente para conseguir entregar um trabalho bom, mas ao mesmo tempo numa velocidade maior. Tempo é dinheiro. E a partir dali o Luan começou a trabalhar comigo e desde então a gente o nosso caminho se entrelaçava, se separava de alguma forma. Eu saí do Estúdio Up depois de 5 meses, fui trabalhar em outro salão, perguntei se ele não queria trabalhar comigo, ele decidiu ir seguir um outro Isso faz caminho. quantos anos? Deve ter uns 8 anos, 8, 9 anos mais ou menos. Eu tenho 15 de profissão, então eu conheci ele mais ou menos na metade do caminho. E aí, no meio desse tempo, eu saí de lá e fui para um outro salão, né? Nesse momento foi o momento que eu recebi, assim, uma enxurrada de propostas, né? Assim, para trabalhar em todos os salões grandes dessa cidade. Eu nunca tinha enfrentado isso, porque até então eu só atendia em casa, né? Então, ninguém chegava para mim para me oferecer, mas a partir do momento que eu entrei nesse segmento, surgiram as propostas. E aí, o Luan, em algum momento, não deu certo esse projeto que ele saiu do Estúdio Up e foi para um outro salão. Ele me mandou mensagem perguntando que se tinha alguma vaga para eu trabalhar onde eu já estava trabalhando. Eu falei, olha, não tem vaga para colorista, mas tem vaga para maquiador. O que que eu te sugiro? Vamos comer pelas beiradas. Tu vens, faz o teste como maquiador, e aí, com o passar do tempo, tu vai mostrando teu trabalho e tu vai conseguindo segmentar nessa outra área. Porque ele já era um colorista na época, mas ele estava começando a maquiar. Aí ele foi, fez o teste lá, passou no teste de maquiador. Eu falei, paciência que vai dar tudo certo. Passaram-se 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, 8 semanas, o Luan sentado naquela escada daquele salão, que era o lugar onde ficavam os profissionais que não tinham cliente. Porque tu imagina, ele tinha voltado pro Parque 10 e depois ele saiu de lá e veio direto pro Veralves. Então, assim, era um nicho completamente diferente, era um segmento completamente diferente. Ele não tinha cartela de cliente para frequentar onde eu trabalhava. Mas aí um dia um profissional que eu indiquei para cortar o cabelo de uma cliente minha muito potencial, que é a Camila Bandeira, né? Endocrinologista, minha amiga pessoal, né? Nesse ano ela ia casar, tinha acabado de voltar de São Paulo da especialização dela. E estava acostumada com o padrão de atendimento de São Paulo, né? E aí, de repente, eu quero cortar meu cabelo, que eu vou viajar hoje, não sei o que lá. Indiquei um profissional. O profissional não foi. E eu não tava no salão nessa hora. Ela me ligou, amigo, eu tô aqui. O fulano não veio, mas eu preciso cortar meu cabelo porque eu vou viajar hoje. Eu falei, pergunta na recepção se o Luan tá aí. E aí eu falei, pode cortar com ele. Já confiando no trabalho, no Confiando sem talento. nem pestanejar. Eu falei, pode Que cortar com ele. bacana. E aí ela cortou com ele e ela depois me deu feedback que ela tinha amado a escova dele. Ele tava começando a fazer aquela escova torcida que ninguém aqui em Manaus fazia. Aquela escova Ninguém. modelada que dura, né, E Lena assim, Souza Lima? ninguém fazia aqui em Manaus. Ele muito curioso, começou a ver vídeos na internet.
E a partir desses vídeos ele começou a desenvolver. Isso foi uma coisa que diferenciou ele absurdamente E no aí uma início. amiga conta pra Pra outra, outra, é que boca conta a pra outra, que conta pra outra. boca, De e repente, e aí vai. ele começou, a partir dessa porta da escova, a oferecer os outros serviços dele. Corte, coloração, mechas. E essas clientes foram tomando clientes que eram as minhas clientes, a maioria, que faziam cabelo em São Paulo, que iam na sexta-feira pra fazer no Marcos Proença, que iam fazer no Marco Antônio de Biagi, no W, no 1838, elas iam na sexta e voltavam no sábado só pra fazer o cabelo, começaram a migrar pra ele. E foi um estouro, né? Muito mais prático e aquilo que eu acho muito legal é valorizar os ótimos profissionais que nós E temos ele aqui. entregando um trabalho muitas vezes melhor, porque eu considero que de fato o trabalho dele hoje tá num nível Incrível. muito, muito Incrível. acima. Um beijo pra você, viu, Luan? Então, assim, foi a partir daí que a gente se conheceu Tá. e Aí conheceram, aí você foi. Ele foi trabalhar com você. Você tinha um salão pequenininho ali do lado de onde é a Day Space onde é a The hoje. Space hoje, eu aluguei uma sala. Depois que eu decidi sair desse salão, eu falei, não, quero empreender, quero trabalhar sozinho, quero ter meu cantinho. Montei uma salinha com um sofazinho, uma mesinha de café, duas cadeiras e um lavatório, era um conta-gota, assim, de água, porque a gente fez um encanamento, assim, por fora da casa, assim, no, tipo, tudo improvisado. Literalmente era um conta-gotas, aquele lavatório Era ali. teste de E aí, o paciência. que aconteceu? Nos dias de folga dele, eu marcava as minhas clientes noivas, que se maquiavam comigo pra fazer as mechas com ele, nos dias das folgas. A chefe dele nunca soube disso, na realidade. Que na época Tá sabendo Então, agora. assim, ele ia fazer no dia da folga dele, tipo, Uhum. quarta-feira era meu dia de folga. Eu falei, Luan, posso marcar quantas clientes eu posso marcar pra tu fazer Morena Iluminada nesse dia? Ele pode marcar tantas pessoas. Ele marcava toda semana, ele ia pra lá. Ele chegou um momento que ele falou pra mim, Rafael, eu não quero mais continuar, vou seguir contigo. Foi pra dentro dessa salinha comigo. Lá a gente ficou mais ou menos, sei lá, uns 8 meses ainda trabalhando nessa situação, assim, de um lavatório, no conta-gotas, e ele lá. Foi quando a gente decidiu que a gente precisava mudar para um espaço maior. Mais ou menos uns 8, 9 meses depois, a gente foi para um salão ficava na Tarauacá ali, que tinha mais ou menos 56 metros Lembro, ainda fui quadrados. lá. E aí ali já ele já tinha duas cadeiras, eu já tinha duas cadeiras e a gente ainda tinha mais quatro cadeiras no salão com outros profissionais trabalhando. Naquele momento ali já entraram manicures na equipe, mas eu não tinha estética, tinha uma micro recepção, era um espaço pequeno, a gente já entrou pequeno, porque ele já estava estourando e eu também aumentando a minha demanda cada vez mais com as clientes. E aí, Lembro, era lotado, tudo menos hora de um ano, aí entrei marcada. com o projeto do Spa da Renata nessa época. Nossa, a primeira vez que eles vieram pra cá eram 100 clientes marcados. Como é que eu ia enfiar 100 clientes no espaço de 56 metros Eu lembro que eram quadrados? 3 dias seguidos, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nossa, tipo, lotou muito. Eu tive que pegar a sala do lado, que era um estúdio de Pilates, sabe? Que era minha amiga. Falei, pelo amor de Deus, me cede o teu espaço, eu pago essa alocação desses dias, mas eu preciso ter eu preciso ter um apoio pra Isso conseguir. é uma coisa que eu vejo muito em você. Você não deixa a água parada. Não tá dando aqui, vamos mexer, vamos mudar, vamos. Sabe? Não para. Ele não para, ele é uma locomotiva. Aí depois vocês, então, foram juntos pro salão hoje, que fica Na ali Javari. na Javari. Que hoje está sob gestão do Sobela, né? Da Solange, mas que nesse processo de mudança, ele foi com certeza uma das pessoas que me impulsionou para tomar a decisão de ampliar drasticamente, porque a gente saiu de um espaço de 56 metros quadrados para um salão de 300 metros Um quadrados com projeto 16 cadeiras. gracinha Um da projeto Marina. maravilhoso da Marina, assim, foi um salão conceito, um salão completamente diferente do que Manaus estava acostumado a ver e foi um estouro, né, também. Consegui montar uma equipe maravilhosa, tivemos muitos anos de sucesso, foram quase 4 anos de sucesso e pelo menos 3 anos desses 3 anos e meio com ele junto comigo. E outras muitas pessoas maravilhosas que passaram no meu caminho também. E enfrentando toda essa situação de pandemia, todas as Pandemia, dificuldades. tarará, tarará, tarará. Eu quero saber até o dia que o Luan falou: Jafra, não dá mais, e agora eu sigo um caminho, você segue outro. Foi um baque? Com certeza, com certeza. A gente, apesar de saber que isso pode acontecer, a gente nunca tá preparado pra isso, né? E querendo ou não, assim, ele era meu braço direito, né? A gente junto funcionava muito bem. E aí dali eu tive que me ressignificar e reestruturar muita coisa. E meu esforço aumentou. Também me tirou de uma situação de comodidade, uma situação de inércia, para justamente entender que eu precisava fazer agora acontecer de novo, porque se tinha funcionado uma vez, poderia funcionar de novo também, né? A gente cria uma dependência, né? Que muitas vezes é até emocional, né? Daquele profissional. Emocional, de amizade, de história, de tudo, né?
Não vou dizer que não senti, porque senti muito. Não vou dizer que não me magoei, porque, enfim. A forma como aconteceu poderia ter sido diferente, mas é isso. Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer, Vocês na já hora que tem que conversaram depois acontecer. disso? Não conversamos ainda. Não Já foi feita conversaram. essa tentativa, mas não sem sucesso. Bom, então a virada da chave agora para você começar a trabalhar com mechas também. Eu sei que você entende muito de colorimetria, tá fazendo vários cursos fora. Você disse assim: não vou ficar só mais na maquiagem e no penteado. Quero trabalhar com cabelo. Confesso que pra mim eu era meio preguiçoso de pensar nessa ideia das mechas, porque é um processo que, querendo ou não, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então pra mim eu sou meio imediatista, né? Eu gosto da maquiagem porque é aquela coisa, a pessoa senta, 20 minutos ela sai diferente, ela sai feliz, alegre, satisfeita, você já vê o resultado. Mas eu resolvi me desafiar, como eu já coloquei, né? Eu não consigo não. Eu sou movido a desafios, então pra mim eu não consigo ficar na mesmice sempre. Eu gosto de dinâmica. Eu acho que uma das decisões que eu tomei em relação a seguir essa profissão justamente é a gente ter cada dia uma história diferente, cada dia uma coisa diferente. E aí, a partir disso, decidi enfrentar mais esse desafio, né? E tô apaixonado. Já gostava Eu muito de cor, sei. já gostava Aí sabe o que ele muito. faz? Aí ele coloca as amigas, né? Venham fazer os cabelos. Aí vai Lena Souza Lima, madrinha. Aí vai Adlines. Aí vai quem mais? As primeiras. Ai, foram várias pessoas. A Adriana Góes, que tá desde o começo. Enfim, assim, é a minha. Venham fazer suas mechas. Eu estou começando nessa área. Aí você vai lá. E ama, né? Lena saiu loiríssima, bela. No outro dia eu falei: posso ir agora? E aí? Aí você É começou. um desafio muito grande, porque quando a gente já nicha um público muito exigente, quando a gente decide fazer uma coisa diferente, é o que eu falo. Luan teve a oportunidade de errar quando ele estava lá no Kirei, no Elegância, no Parque 10. Outro profissional que começou, sei lá, 10, 15 anos atrás a fazer mechas num salão menor, teve a oportunidade de errar, teve essa licença para errar. Eu não tenho essa licença para errar. Então eu preciso estar muito seguro do que eu estou fazendo. E aí eu desenvolvi algumas estratégias para justamente tentar minimizar ao máximo possível os erros. Primeiro, estudar muito. Segundo, não fazer nenhuma cliente sem fazer teste de mechas. Se eu não tiver segurança 100% de que aquele cabelo vai sair íntegro, eu não faço. Isso vai ser pro resto da minha vida profissional. Eu acho que é uma situação que não tem que se deixar fazer. E por mais que seja uma cliente recorrente, a gente não sabe o que, é que aquela cliente fez ao longo desse processo de 3, 4, 6 meses que ela Às fez as vezes a últimas cliente não mechas. fala, Ela não tá? fala, mas o teste de mecha vai te falar, vai te contar a fofoca. Então, se ela fez uma progressiva no outro salão e ela diz que ela não fez nada, a gente vai saber pelo teste de mecha. Então, assim, adotei algumas políticas que me facilitam nessa questão desse controle realmente do que eu vou entregar de serviço. E estudar demais. Esse ano tem muita coisa para acontecer. Tem muitos cursos, já fiz alguns e vou fazer muitos mais. Vou ter uma formação que eu vou começar a fazer agora, que é como se fosse uma pós-graduação de É cabeleireiro. um novo investimento na tua carreira. E aí eu entro numa pessoa que é fundamental, que é o teu marido. Com certeza. Assim, em todos esses momentos, ele foi o teu, além de teu melhor amigo, o teu incentivador em O todos os maior seus de todos os sonhos. apoiadores da minha vida, certamente. Ele vive tudo junto comigo. E ele é a primeira pessoa a dizer vai, e eu tô aqui para te dar todo o Fabiano dá suporte. plantão, Fabiano vira à noite, chega no outro dia, Rafael sai para atender, é uma loucura. Como é que é? Vai procurar passagem de madrugada pra comprar passagem mais barata pra fazer os cursos, que agora a passagem pra São Paulo tá um absurdo. Absurdo. Eu tenho 12 idas e voltas aí pra fazer. Então, assim, ele é aquela pessoa que ele se entrega completamente aos meus projetos. Foi o meu maior incentivador. No momento que eu fazia psicologia, comecei um MBA na época e me dividindo entre a maquiagem. Ele foi a pessoa que chegou comigo e disse: você precisa ser bom em alguma coisa e não dá pra ser bom em tudo. Ou você vai ser um excelente psicólogo, ou você é o melhor maquiador. O que que você quer da sua vida? E naquele momento eu consegui, eu tinha o quê? Sei lá, uns 25, 26 anos. E eu já estava trabalhando com maquiagem paralelamente, desde a época da faculdade, consegui pagar minha faculdade, inclusive o último ano da minha faculdade já trabalhando. E naquele momento eu consegui projetar minha carreira daqui a 10 anos. Eu tive esse insight de conseguir fazer essa projeção de carreira e entender onde eu estaria com a psicologia, onde eu estaria com a maquiagem. Porque a minha paixão era igual. Eu amava a psicologia, assim como eu amava a maquiagem. Então, pra mim, fazer uma escolha não ia ser doloroso optar por uma das duas, porque eu seria feliz nas duas. E você continua usando a psicologia Com sempre. certeza. Agora eu vou entrar num assunto que aqui no Pode Tudo, pode tudo, pode tudo. Fabiano, gato.
Faz academia E junto tá com mais gato você, agora ainda. mais gato ainda, incentivador, gosta de muitas coisas parecidas. Então vocês fazem uma dupla assim fantástica. Como é que é essa questão do ciúme entre vocês? Existe? Não existe? Quem é que demonstra? Mano, um casamento com dois escorpianos sem ciúme e possessividade não existe, né? É fogo na palheta, né? Então, eu sou mais ciumento, com certeza. O Fabiano é bem mais controlado e eu acho que ele é bem mais seguro. Pelo menos ele disfarça melhor, eu acho. Mas ele é bem mais seguro. Eu sou muito ciumento, eu sou Que bem tipo de coisa te possessivo. causa ciúme? Ai, tudo, tudo. Eu sou Gente, aquela pessoa que cata like no Instagram, sabe? Tipo, por fica que que esse menino olhando tá te ali? curtindo? Eu não Por que tu tá acredito. curtindo todas essas Não fotos? combina contigo, Eu sou. Rafa. Tu acredita que eu faço Sério? isso? Hoje eu já tô melhor, já tô dedicado. Mas eu sou essa pessoa. Mas eu sou muito ciumento, sou possessivo, eu tenho sentimento de posse. Mas vocês têm uma relação muito, muito, muito conversada em tudo, né? Sim, hoje sim. Hoje a gente tem uma conversa, um diálogo muito grande. A gente tomou a decisão, inclusive, de abrir nossa relação. Opa, pera lá. Pra falar sobre Abrir tudo, né? relação? Como que é uma relação aberta? Uma relação aberta é uma relação aberta, que não é fechada, né? Mas, assim, os acordos. Os acordos são íntimos e individuais, né? Que sejam bons Aham, para ambas as partes. E foi uma decisão dele. A gente vai fazer 15 anos de relação esse ano, aham. né? 15 anos de relacionamento, 5 anos de casados, né? Casados no civil, e 10 anos de união estável. Então, assim, é muito complicado quando se fala de dois homens cheios de testosterona, a Uhum. gente falar sobre um relacionamento monogâmico. E a gente enfrentou vários desafios ao longo desse nosso casamento, dessa nossa relação, que envolveram algumas traições e envolveram situações que causaram algum tipo de desconforto, algum tipo de mágoa. E com a maturidade da relação, a gente chegou e definiu conversar que para que a gente se poupasse disso, a gente poderia ser muito mais honesto. E a partir disso, a gente abriu a relação. Eu acho que a abertura da relação ela é muito além do sexo. Abrir a relação para mim foi abrir o diálogo, a conversa, que tudo que é acordado não sai caro, entendeu? Que tudo que é dividido e compartilhado não dá bronca. Então, assim, hoje a gente tá ainda vivendo isso, é uma experiência nova, né? Se conhecendo e conhecendo esse universo. Mas eu digo que hoje a gente tem uma relação muito mais saudável e nós nos reconectamos muito. Porque ao longo dos anos, com essa rotina, com a loucura, a gente termina se distanciando, se afastando muitas vezes. Trouxe a luz para tudo que tava ali meio que. Com certeza. Eu vou fazer um bate-bola com ele. Primeiro, se você fosse um personagem, qual personagem você seria? Meu Deus. Hoje eu tô de Barbie. Hoje eu tô de Barbie, que vem aí o filme da Barbie. Ó, o Igor colocou aqui um cabelão, tal, e tô de Cara, tinha rosa. tantos Você? desenhos que eu amava quando eu era criança que eu poderia citar aqui. Cavalo de Fogo, Ursinhos Carinhosos, a Ai, adoro. Barbie. Com Adoro. certeza tudo de feminino, né? Eu tenho Adoro. isso muito, muito forte dentro de mim. Acho que muito pela influência da minha mãe. Muito por ela ter sido uma referência muito forte, né? Edipicamente falando, né? Voltando pra Sim. psicologia, a gente chama de complexo de Édipo invertido, né? Então, é clássico isso dentro do universo homo, né? Homossexual. É esse complexo de Édipo invertido, né? Que a figura da mulher é a figura da admiração e a figura de desejo é a figura masculina. É invertido, né? Falando isso de uma forma freudiana, né? E a minha mãe, com certeza, sempre foi meu ícone, meu ídolo, minha deusa, né? Tipo, pra mim ela era tudo que eu queria ser na vida. Então, com isso, o feminino tá muito presente na minha vida. Personas non gratas. Tienes? Acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai conquistando também pessoas que a gente, que de alguma forma se desagradam, né? E a gente começa a se importar um pouco menos com isso também. Hoje em dia eu tô tentando fazer o sentido inverso da coisa. Pessoas que de alguma forma eu tinha uma relação ou tive alguma ruptura na minha relação, eu tô procurando resgatar de alguma forma isso e passar por cima, porque eu acho que a gente leva uma vida mais leve se a gente não vai levando, carregando essas mágoas, esses desafetos.
Assim, se alguém tem algum problema, eu tô aqui aberto, disposto a conversar, dialogar e resolver. Inclusive, o podcast pode tudo, venha cá, conversa com ele, todo mundo vai saber e fica tudo bem. Eu já preciso melhorar nessa área. Poucas pessoas são não gratas, mas quando são, eu não consigo retomar a relação. Eu fecho a porta e não olho para Mas tem trás. algumas que não vale a pena, né? Isso não é legal, Tem tá? algumas que não vale a pena Isso retomar. não é legal. Sexo. Vale tudo, pode tudo ou não? Absolutamente tudo. Entre quatro paredes vale tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Então, já que aqui pode tudo, qual foi a coisa mais louca que você já realizou? Não me venha com churumelas. Ai, Pode meu tudo, Deus, pode não. tudo. Mais louca. Ai, meu Deus. Fabiano vai me matar. Ai, Ai, meu Deus, não, não. É proibido. Não, acho que isso aí é vai passar. muito É muito, é proibido? demais. É demais? Eu sou muito aberto às coisas, assim. Então, tipo, pra mim, eu Depois não, ele vai ter que me eu contar. não me, eu não me privo de nada, assim. De experimentar, de viver nada, assim. Melhor viagem. Qualquer uma que eu esteja com ele, com certeza. As Oh, melhores que viagens são com ele, com fofo. certeza. Ah, já vivi muitas coisas, assim, que o trabalho me proporcionou também, assim, falando sobre trabalho, né? Eu conheci muitos, todos, praticamente, eu acho que 90% das minhas viagens internacionais foram viagens a trabalho. Então, eu conheci Dubai, que era um sonho. Conheci Miami, Curaçao, Punta Cana, Cancún. Buenos Aires, assim, essas viagens todas, a maioria foram viagens de trabalho, assim, que eu conheci pessoas, que eu me conectei com pessoas. Eu acho que essa história do Destination Wedding é uma coisa que é bizarro como a gente conecta, né, com a cliente, conecta com as pessoas que estão no casamento. E aqueles dias que a gente passa, assim, grudado com aquelas pessoas, a gente termina criando laços muito Porque fortes. você tá ali fora do Muito, trabalho, você tá muito é mais diferente, é uma entregue, energia né? completamente diferente. Você viveu um Destination Wedding, então você sabe do que eu tô falando. Uma É delícia, muito gente. diferente a energia. E assim, isso é uma das coisas que o meu trabalho me proporciona, assim, que é Comida que você mais maravilhoso. gosta? Seu prato Eu favorito, adoro assim. carne, então pra mim, assim, parrilha eu amo tudo de carne, assim, vermelha. Pra mim, Restaurante em Manaus. lavaca negra, eu amo. Restaurante em São Paulo. São Paulo, eu gosto muito do Restaurantino, que é um italiano Também. maravilhoso. E ele, assim, é pequeniníssimo, assim, são acho que 8 meses, assim, é muito romântico. E a comida, assim, a lasanha que eles têm lá com trufas negras e acho que é ragu de cordeiro é de comer Tudo de rezando, bom. assim. Já que você falou nisso, a tua comida regional. Amor, Tucumã, sou viciadíssimo, completamente dependente. Adoro Amor, pra mim, também. Tucumã de manhã, de tarde, de noite, eu vivo de Tucumã, fácil. Profissional do teu meio, beleza, make, cabelo, que você mais se espelha no Brasil e fora dele. Eu acho que de maquiagem, o Júnior Mendes foi uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida. Muito mais pela história dele do que pela técnica. Eu tive a oportunidade de conhecer o Júnior um pouco mais intimamente, né? Eu fiz vários cursos dele e com isso a gente se aproximou um pouco. Tive a oportunidade de fazer um estágio com ele em João Pessoa, no L'Equipe, né? E com isso a gente saiu pra jantar algumas vezes, a gente trocou WhatsApp e assim, a história de vida dele é muito parecida com a minha. E a forma como ele enxerga a profissão de maquiador também é muito parecida com a minha. Ele falava muito disso nos cursos dele e eu me identificava demais, que tempo é dinheiro. Ele leva 15, 20 minutos pra fazer uma maquiagem daquelas, que ele faz maravilhosa. E ele sempre falava, gente, aqui é trabalho. Essa parte de show a gente deixa pra quando a gente tá fazendo o curso, que a gente passa 1 hora explicando passo a passo. Mas no dia a dia, a cliente quer. A gente tem que atender o máximo de pessoas possível, E com monetizar. excelência e ter um retorno financeiro a partir daquilo. Então, pra mim, ele na maquiagem. E eu acho que a história do Romeu também me encanta muito. Romeu Felipe, com certeza. Marco Antônio de Biagi também assisti um podcast dele agora que eu fiquei assim mais apaixonado ainda pela história dele. É uma pessoa extremamente espiritualizada e que tem uma história de vida assim ímpar em relação a isso, que vanguardista, que empreendeu assim e acreditou no grande desde muito cedo. E de fora do Brasil? Fora do Brasil, cara, eu acho que cabelo e maquiagem não tem pra gente, não. Sinceramente. Era isso que eu queria ouvir. É, Eles são muito bons para fazer o desenvolvimento de
cosméticos e beleza, né? Europa e Estados Unidos. Mas Agora, profissional, não profissionais, tem pra barrar a gente, não. os brasileiros Não são tem, não maravilhosos, eu tem. concordo contigo. E para encerrar, me diz uma coisa, o que que você gostaria de saber lá no início que o Rafael Jafra gostaria de ter ouvido, aquela dica, algo especial lá no início da tua carreira e que hoje você já aprendeu e pode? Eu estou em processo de aprendizagem ainda. Ouça mais, fale menos. Não compartilhe tudo. Não compartilhe todos os seus sonhos, não compartilhe todos os seus desejos. Essa energia, essa vibração negativa, ela existe. A gente não tem como ignorar isso, entendeu? E quanto mais você. É a história de que a gente só bate em prego, só martela prego que tá aparente, né? Então, assim, eu percebo que quanto mais a gente aparece, mais a gente está exposto a isso também. E as E energias e a espiritualmente tudo. falando, a gente tem que trabalhar isso no dia a dia para tentar realmente criar uma blindagem, porque senão você vira uma esponja, né? Para absorver absolutamente tudo de bom e de ruim que chega até você. É isso. Eu quero te dizer que foi para mim uma alegria poder te entrevistar no teu primeiro podcast. Aqui vai poder tudo, hein, gente? E eu já soube que a lista dele de convidados é estrelada. Pessoas com histórias inspiradoras, pessoas que vivem nesse mundo mágico da maquiagem, do cabelo, da beleza, né? O Jafra, ele tem esse olho diferenciado, esse senso estético que me encanta muito, me encanta demais. Você é um querido amigo que a vida me trouxe. Eu tenho muito orgulho de você. Te desejo um sucesso nesse novo momento, nessa caminhada que você começa agora. E olha, teu coração bondoso, tua garra, tua superação vão te fazer chegar ainda mais longe. Muito, muito, Obrigada muito obrigado. É demais. muito bom ter você na minha vida e eu não poderia ter feito escolha melhor do que você para mediar esse primeiro encontro. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Agora faz o convite para o teu segundo Pode Tudo. Então, gente, segundo episódio, né? Vem aí, a gente já deu spoiler aqui. A gente vai ter Beto Pontes, que é uma referência, né, no mercado de beleza, no empreendedorismo nessa área, né, em Manaus. Eu acho que hoje em dia, com certeza, é o maior, né? Reconhecido nacionalmente, inclusive. E tá muito interessante. A nossa pauta vai ser bem legal. Eu tenho certeza que ele vai compartilhar uma história muito bacana com a gente. Queria convidar vocês para seguir, né? O nosso canal no YouTube, Pode Tudo. E o nosso Instagram, que é @podetudo.rafaeljafra. Tudo com H. E é isso. Aguardo vocês. Um grande beijo. Ai, manda beijo para teus filhos da tua equipe. Senão eles me Beijo pra matam. todo mundo, meus braços direitos, esquerdos, minhas pernas. Agora nessas viagens, com certeza vão estar me ajudando demais, né, nessas viagens, porque hoje eu tenho muito prazer de desenvolver pessoas, né? Uma coisa que eu tenho prazer em fazer. E eu confio muito em dividir aquilo que eu sei com as pessoas que estão do meu lado, sem medo de que eles sigam os próprios passos daqui pra frente, porque eu acho que isso é o mais Stephanie, importante. Igor, E Wesley. Wesley, que é meu braço direito na cor. Stephanie e Igor na parte de maquiagem, produção e nos tratamentos e em tudo mais. Muito obrigado por estarem do meu lado e me apoiarem, inclusive, no projeto também, né? Jafra, lá no Sou Bela, com toda a equipe dele. E fiquem atentos ao próximo Pode Tudo. Beijo. E a Disrupt Talk também, viu? Eu e Hélida, aqui no Estúdio Inspiração. Até mais!